Chega mais, Amarilis, muito bem-vinda, muito bem chegada aqui. Olá, olá, todos me escutam? Escutamos. Sim. Que maravilha, que maravilha. Bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, viu, Maria, de te receber aqui para falar de um assunto tão importante, né? Produção de saber por esses corpos aí que estão excluídos, né? São marginalizados. E a gente está muito feliz e contente de trazer você aqui para esse papo, viu? Maravilha, a alegria é toda minha. Pode falar, Mauro, você ia comentar alguma coisa. Não, manda ver. Então tá bom, você fez a Mandem pergunta. ver margaridas. Hoje, margaridas desfilando na esplanada, margaridas desfilando aqui. O Brasil é das margaridas que fazem a revolução. Vocês são duas delas. Grande Margarida, uma mulher negra também, mulher sertaneja, mulher negra, assassinada em 1983 e que dá nome a essa fantástica, maravilhosa Marcha das Margaridas. Elas já estão marchando aqui pela esplanada dos ministérios. Rebeca. Maravilhoso. Viva as nossas mulheres, mulheres do nosso Brasil. Agora, a Marilis, e você trouxe, né, Mauro, essa questão do currículo da Marilis, e ela também escreve com um perfil no Instagram, que eu sigo há muito tempo, gosto muito, sigo desde que eu entrei na faculdade, que é o Preta e Acadêmica, né, a Marilis? Conta pra gente, antes da gente entrar nesse assunto do livro rapidinho, como que é, né, trazer todo esse conhecimento acadêmico para as redes sociais, levando acesso à educação também para quem não consegue, né, acessar a academia. Infelizmente, ainda hoje, apesar das políticas públicas de educação, não são todas as pessoas que acessam, né, as universidades, sejam públicas ou privadas. Como que foi esse começo para você? Como é escrever lá no Preta Acadêmica, produzindo saber deste lugar de corpo mulher preta? Olha, que pergunta bacana, né? Preta e Acadêmica é representado, inclusive, por uma gravura de uma mulher com a cabeça de livros, né? Os livros nascem do topo da cabeça daquela mulher negra. Preta e Acadêmica me salvou. Eu, ali, meado de 2014, 2015, recém-formada, senti na pele a dificuldade, o ambiente inóspito, não só que é a academia, mas também o mercado de trabalho, né? Fazer direito, estar no ambiente jurídico também é um desafio de vida e morte para mulheres negras. Então, quando Preta e Acadêmica nasce, eu renasço. Renasço na possibilidade de me conectar com as minhas de todo o Brasil e do mundo, que também estavam no ambiente acadêmico. Renasço no sonho das mulheres negras que queriam adentrar a academia e se inspiravam, né, na nossa construção, nos nossos relatos. Eu renasço cada vez que uma mulher negra mandava, e o Preta ficou muito famoso porque nós publicávamos as fotos das formandas, né? Então, cada formanda que contava o seu relato, que mostrava ali um momento de vitória com o canudo na mão, era também um documento histórico, porque a gente tem poucos documentos históricos que retratam e relatam a trajetória de mulheres negras na academia. E para além disso, existiam também os nossos memes, né, Rebeca? Você acompanhava, eu acho que uma dose de sarcasmo e bom humor também era muito importante ali para a gente construir essa dinâmica de lamber as feridas, porque eu acho que o Preta e Acadêmica, para mim, na minha vida e na vida, eu acho, de todas nós que construímos esse espaço, foi uma ferramenta muito importante para lamber as feridas, né? As feridas das batalhas na academia, as feridas das batalhas no mercado de trabalho, mas, acima de tudo, uma forma de nós lambermos as feridas umas das outras, né? Então, o Preta me salvou e eu estou aqui, eu acho, justamente por isso, porque eu renasci na possibilidade de descobrir que eu poderia ser eu mesma e que as nossas questões, os nossos atravessamentos não eram só ferramenta de luta, mas também eram aí a força, a inspiração e também o meu campo de trabalho. Então, eu sou muito grata e muito feliz pelo Preta. Muito bom, salvou a minha vida também muitas vezes, viu, Maria? Obrigada pela sua contribuição. E aí, vamos entrar então no assunto desse livro, né? Conteúdo tão importante, você acabou de trazer aí essa necessidade de criar documentos oficiais, documentos históricos, né? Que vão embasar aí a identidade da nossa população pelos próximos anos. E no dia 11 aconteceu aqui em São Paulo o lançamento do livro Letalidade Policial e Seletividade Penal, Reflexão
produzidas por corpos matáveis. Eu achei muito interessante esse livro, justamente porque parte deste lugar, né? Parte das vozes dessas pessoas que são marginalizadas, que sofrem essas violências por parte do Estado. E gostaria que você já trouxesse para a gente o que foi imprimido de reflexão nesse encontro, o que vocês debateram ali, que você pode trazer para a gente nesse debate também. Bom, que ótimo, Rebeca. É uma oportunidade de contar um pouco como nasceu a ideia do Liberdade em Foco. Liberdade em Foco teve a sua primeira edição debatendo racismo institucional e letalidade policial. Liberdade em Foco é um espaço de reflexão em dois vieses. O Liberdade em Foco ele traz sempre um evento, uma atividade formativa, e também uma publicação. O Liberdade em Foco é, portanto, uma construção de ponte de diálogo com a sociedade civil, feita pela Rede Liberdade, que é a organização que eu sou diretora executiva. A Rede Liberdade é um espaço não só de troca e de criação de redes entre advogadas e advogados que ficam aproximadas e aproximados das lideranças e das organizações da sociedade civil, mas, sem dúvida alguma, a Rede Liberdade é um espaço de construção de soluções jurídicas para casos emblemáticos. A Rede Liberdade ela adentra, portanto, o campo da sociedade civil em eixos prioritários, em assuntos e temáticas prioritárias, justamente para construir estruturas, articulações e tocar casos emblemáticos na área de direitos humanos, né? Especialmente nesse eixo sobre a questão da justiça racial e, invariavelmente, também sobre a manutenção da democracia, porque nós entendemos que são assuntos imbricados. O Liberdade em Foco nasce olhando para a seletividade penal e também para o racismo institucional, olhando, né, justamente para a letalidade policial como resultado dos dois primeiros, porque, para nós, parece central e urgente discutir a temática do racismo a partir da morte, a partir do tombamento dos corpos negros, que é o grande resultado desse endossistema. Pelo jeito, alguém está comemorando alguma coisa. O Godoy antes tinha uma moto e eu tenho fogos, que é para fazer aqui uma sonoplastia diferenciada do nosso programa. Mas, dando sequência aqui, eu acho que a importância do evento do dia 11, Rebeca, foi justamente congregar as presenças de autoridades de Estado, de lideranças do campo da justiça, em relação da luta por justiça, né? Então, as famílias das vítimas da violência do Estado, muitas representantes ali estiveram e pautaram e refletiram sobre essas questões, e sem dúvida nenhuma, além das presenças das autoridades de Estado, das lideranças que debatem o tema, nós tivemos a oportunidade de ofertar à sociedade civil essa pesquisa que foi capitaneada pela doutora Carmen Felipe, justamente no sentido de pensar o sistema penal, pensar o sistema de justiça a partir de corpos matáveis, porque nós, mulheres negras, produzimos essa pesquisa e conduzimos, né, a estrutura do livro justamente a partir dos nossos atravessamentos, justamente a partir da teoria crítica racial, justamente a partir de um olhar para o sistema de justiça que produzisse não só um material que fosse uma reflexão sobre a dogmática penal, sobre a estrutura e o mapeamento do sistema judiciário criminal, mas que também trouxesse um olhar sobre cada etapa do processo penal, pensando a questão racial, pensando o racismo institucional e como essas etapas e essas peças se encaixam produzindo o resultado letalidade. Muito bom. E você... Daí essa é a capa do livro, né? Exatamente, essa é a capa do livro. Então, nós temos... É um trabalho de Douglas de Jesus, um designer, um homem negro, um jovem negro que nos brindou aí com essa arte que retrata, de fato, o recorte, inclusive etário, né? A idade dos jovens que tombam e que nós perdemos para a letalidade policial. Agora, Amarilis, você citou essa questão do racismo institucional como propulsor, né, dessa seletividade penal, dessa letalidade policial relacionada a corpos negros marginalizados. Explica aqui para a gente, por favor, o que é esse racismo institucional e por que ele justifica essa militarização da polícia, né, essas escolhas de quem é preso, de quem é morto no Brasil.
Porque existem diferenças de racismo, né? Não, a gente precisa separar em camadas para a gente conseguir lutar melhor em todos os espaços contra ele, né? Sem dúvida alguma, Rebeca. O racismo, ele é uma ideologia política e social. O racismo, portanto, ele é uma estrutura de poder que tem a finalidade de privilegiar alguns seres humanos em detrimento de outros através da categorização racial. Especificamente no Brasil, nós temos uma estrutura de construção do nosso país e da nossa sociedade embasada no racismo. Portanto, a centralidade do debate da pauta racial é importantíssimo, não só para a manutenção da democracia, mas para que nós tenhamos uma sociedade livre, justa e solidária, como preceitua lá o artigo 3º da Constituição. E o racismo, ele tem nuances distintas. Então, portanto, a gente tem, primeiro, o racismo estrutural, que ele é bipartido em duas dinâmicas, uma muito prestigiada no sentido do conhecimento, da democratização dessa informação através da obra do professor Silvio de Almeida, que vai falar que o racismo estrutural é justamente como o nosso país modela a sua sociedade, quais são as estruturas sociais do nosso país. Existe também a dinâmica do racismo estrutural, que está posta na obra do professor Milton Santos, que vai falar sobre a geografia do racismo. Então, ele fala da estrutura palpável que o racismo produz, portanto, os bairros periféricos, que são bairros que têm condições de direito e estrutura menos com dinâmicas, na verdade, mais precárias e precarizadas do que os bairros de pessoas brancas. Então, a geografia do racismo fala, né, justamente sobre aquele ônibus que sai da periferia sucateado e chega no centro da cidade com ônibus com ar-condicionado, sobre os hospitais, sobre as escolas e, invariavelmente, também sobre as cadeias. É importante falar que o país caminha para ser a segunda população carcerária do mundo, e mais de 70% da nossa população carcerária é composta por pessoas negras. E, especificamente, tratando da sua pergunta, o racismo institucional, ele é justamente esse comportamento da dinâmica de exclusão, esse comportamento excludente produzido pelas instituições, produzido pelos espaços de poder. E é importante falar sobre racismo institucional nesse ponto, justamente porque o racismo institucional ele produz dois resultados, Rebeca e Mauro. O racismo institucional, ele constrói, ele é esse construto de um comportamento excludente que é tão linear que é praticado pelas instituições, e o racismo institucional também, ele é uma grande sombra, um grande esconderijo para os racistas interpessoais, porque é importante lembrar que as instituições, sejam elas o judiciário, a polícia, são compostas por pessoas que praticam individualmente o racismo interpessoal, mas de forma tão segmentada, de forma tão linear e repetida, que fazem com que as instituições se tornem espaços racistas, produzindo, portanto, um comportamento uníssono que é entendido por racismo institucional. Então, debater o racismo institucional, principalmente falando sobre o sistema criminal, o sistema penal, o sistema de justiça criminal, é justamente entender que esses comportamentos repetidos do ponto de vista do racismo interpessoal, eles começam na abordagem policial, na rua, quando uma pessoa negra ela é abordada, e eles terminam, muitas vezes, na caneta do juiz, numa sentença que é ou de absolvição daquele policial que infringiu a lei através de um comportamento de violência policial, ou ainda na condenação de um corpo negro, de um corpo matável, que, na verdade, não deveria passar por esse sistema e não deveria ser colocado nessa posição. Exato, exatamente. Quer entrar, Mauro, nessa conversa? Quero sim. Eu queria mostrar que 2 dias atrás nós mostramos uma pesquisa do IPEA, e aí eu queria ter um olhar para essa pesquisa. Achei muito forte, muito significativa, que é a seguinte: quem é processado por tráfico de drogas no Brasil? Achei muito interessante, nós mostramos aqui, conversamos um pouco, né, Rebeca, sobre essa pesquisa, mas queria o teu olhar de pesquisadora e especialista, Amarilis. Então, 87% dos processados por tráfico de drogas no Brasil são homens, 75% têm ensino fundamental incompleto, 72% são jovens entre 18 e 29 anos, 67% são negros, 66% desempregado ou autônomo, 55% solteiro, 50% tem passagem anterior pelo sistema de justiça, e aqui
a surpresa, né? Porque confronta todo o discurso da extrema-direita e do punitivismo. Apenas 13% tem possível ligação com uma facção criminosa. Queria ter um comentário sobre esse perfil aqui que o IPEA traçou. Bom, Mauro, esse perfil, ele exprime exatamente o tema que nós tratamos no livro. A grande parte da clientela do sistema penal é composta por primários, por jovens negros, periféricos, pobres. É importante justamente traçar, inclusive, esse ponto de discussão que você traz em relação às facções, em relação a essa construção de um arquétipo de Estado paralelo e violento, e de que essa luta contra o tráfico de drogas também seria uma luta contra as facções e a violência, porque a realidade que está posta, inclusive na pesquisa, demonstra justamente o contrário. O sistema penal do nosso país, ele é um sistema seletivo. Ele é um sistema que criminaliza a juventude negra, a tem como clientela justamente não só para a manutenção da lógica do sistema penal, mas para a manutenção da lógica de recrudescimento de penas do judiciário, para a lógica de abordagens violentas da polícia na rua, para a lógica, inclusive, da manutenção da exclusão social. A gente precisa debater, sim, e inclusive debater com seriedade assuntos como a descriminalização do uso de drogas, a gente precisa debater racismo institucional, a gente precisa debater a desmilitarização da polícia, porque, na verdade, eles são peças de um mesmo quebra-cabeça. Nós temos instalado no nosso país uma lógica de direito penal do inimigo, ou seja, as polícias, elas não servem e protegem, elas são estruturadas a partir de uma dinâmica de guerra, que delineia e constrói o arquétipo de um inimigo. E o inimigo das forças de segurança pública no nosso país são as pessoas negras periféricas, especialmente a juventude negra. Nesse mesmo sentido, o direito penal do inimigo vai trazer para o judiciário essa capacidade violenta de processar em larga escala e encarcerar essa juventude negra. Portanto, o direito penal do inimigo ele tem diversas facetas e ele se coloca justamente nesse lugar de selecionar corpos negros, selecionar corpos jovens, corpos matáveis para o sistema de justiça criminal, fazendo a manutenção não só do sistema de justiça criminal per si, das forças de segurança pública per si, mas de uma estrutura social de tombamento de corpos negros, uma estrutura social de exclusão, de vilipêndio, de violência, não só desses jovens negros, mas de toda a negritude, porque é importante dizer, inclusive, isso ficou muito claro no nosso evento da Rede Liberdade, no Liberdade em Foco do último dia 11, que a violência destinada aos corpos da juventude negra mata toda a família. São diversas mães que sofrem, que morrem, as famílias, os irmãos, a comunidade em geral. Então, matar os jovens negros é uma forma de atravessar e penalizar em morte todos nós. A morte em vida, a morte simbólica, a morte relacionada ao medo instalado, a morte relacionada à violência. Então, falar sobre seletividade penal e letalidade policial é justamente falar sobre racismo. E falar sobre racismo é dizer que existe uma máquina de guerra capitaneada pelo Estado com a sua mira bem apontada para a testa de todas as pessoas negras, porque o corpo da criança negra, o corpo do jovem negro tomba, e com esse tombamento todos nós somos arrebatados para a vala. E é sobre isso que a gente trata. É isso. Nossa, perfeita sua colocação. E a gente tem visto isso todos os dias, né? Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de estar aqui no Fórum Café. Acredito que nós somos a mídia progressista que mais tem batido nessa tecla. Todos os dias nós temos falado sobre essa questão das chacinas, que eu vou falar com você já sobre isso. E aqui em São Paulo, a gente tem um governo do estado, o Tarcísio, né? Que selecionou aí como secretário de Segurança Pública o capitão Derrite, que é uma pessoa que chegou a ser expulsa da rota, né? Tamanha a sua violência e letalidade, e que também traz no seu discurso que, para um policial ser considerado um bom policial, ele precisa ter pelo menos uma morte aí, né? Precisa matar gente no currículo para ser considerado um profissional bom. E você traz isso, né? A formação das polícias militares no Brasil, ela vem da proteção do patrimônio, né? Da proteção e defesa das fazendas e tudo mais.
e tudo mais. E a Débora, do Movimento Mãos de Maio, esteve aqui com a gente também ontem, há uns dias atrás, acho que 2 semanas, falou muito sobre essa questão das dores das mães que você traz, então a gente consegue evidenciar, porque se a gente só coloca os dados, traz os números aqui, isso fica só nos números, né? Quando a gente traz uma mãe que perdeu o seu filho de forma covarde, né, pela violência do Estado, a gente consegue falar, olha, isso aqui está acontecendo ainda e está acontecendo todos os dias, né? E ela também traz no discurso dela que muitos desses policiais moram e vivem, né, em territórios de periferia, são sujeitos periféricos. E aí eu já traço esse paralelo histórico, que muitos capitães do mato, naquela época da escravidão no Brasil, também eram homens negros que ganhavam ali a confiança dos fazendeiros. Então, é uma coisa que está muito enraizada na nossa sociedade, né, Débora? E aí quero também entender, né, sobre esse processo da construção do livro, quais que foram os objetos de pesquisa, né? O que a gente pode encontrar lá, sem muitos spoilers, né? Que o pessoal vai comprar, adquirir o livro depois, ler, enfim. Sobre o objeto de pesquisa, como foi esse processo, né, de chegar no resultado? Tá certo. Bom, primeiro você mencionou a dona Débora do Mães de Maio. A dona Débora é uma referência, inclusive, né, na minha trajetória particular, em relação a todo o debate sobre letalidade policial. Ela esteve conosco na Rede Liberdade durante o nosso processo de planejamento, e dali nasceu, inclusive, a ideia e a construção de enraizar a pesquisa que já vinha sendo realizada num documento público, que é esse livro. Nós estivemos também com Enquanto Viver Luto, que é um projeto de Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, que reúne familiares de vítimas de violência do Estado, e nós tivemos também com a dona Suzana Amaral, que é do Instituto Marcinho Megas Camaradas, lá do Belém do Pará, que trouxe também essa realidade da letalidade policial, das chacinas que são feitas no meio urbano, no meio rural, em todos os cantos do mapa do nosso país. Isso, sem dúvida, aprofundou o nosso olhar de pesquisa, aprofundou o chão de pesquisa do que nós estamos construindo na Rede Liberdade, mas, sem dúvida nenhuma, é importante mencionar que essa obra ela vem a partir de 10 relatos de violência policial, e esses 10 relatos, eles são construídos, eles são condensados através da trajetória de um desses jovens, que é o Vinícius. Então, o chão de pesquisa ele tem a ver com as próprias experiências dos corpos matáveis e com as nuances daqueles casos, e a partir dessa análise casuística, Rebeca, a gente então constitui e delineia o perfil do Vinícius, que é o perfil de um jovem vítima da letalidade policial. E a partir, então, das proximidades e dos distanciamentos de cada um desses casos, mas, sem dúvida nenhuma, também a partir da lógica textual e da produção de conhecimento de outros marcos teóricos de pesquisadoras, de pesquisadores negras e negros, então, Tula Pires, Flauzina, Dina Alves, entre outros marcos teóricos, nós fazemos, então, essa análise endossistêmica, ou seja, a gente olha para o sistema de justiça a partir de um olhar e de um chão de pesquisa de produção de conhecimento negra, mas também a gente faz uma análise casuística. A construção e a intenção desse livro é reunir justamente a nuance e a interface do caso prático e dos atravessamentos de cada caso, com a produção intelectual existente sobre o tema, com uma análise técnica de como funciona, ou e principalmente de onde não funciona o sistema de justiça. Muito bom, importante esses dados que você traz, e eu estou muito ansiosa. Eu comecei a ler o livro, o Mauro me mandou da semana passada, e quero muito continuar. Eu estou fazendo um TCC nesse ano, né? Eu concluo a faculdade. E por que a gente está falando sobre a importância, né, da academia? Eu me formei no ensino médio em 2012 e eu só vou conseguir me formar agora em 2023, né? Muito tempo depois, mas está aí, né? Graças a políticas públicas de direito à educação. Pode falar, Mauro. Breaking news, Marcha das Margaridas. Chegam aqui as primeiras imagens da Marcha das Margaridas, que está rolando agora aqui em Brasília. Então, uma visão panorâmica. Olha, isso vai até o final da foto e vai muito além do final da foto, tá? As margaridas estão marchando. Aqui um vídeo da marcha.
Uma visão da terra. Que lindo. Trabalhadoras assalariadas e assalariados. E agora, ao vivo da Marcha das Margaridas, ela, Helenira Vilela, chega mais. Oi, Mauro, Rebeca, a Marina, todo mundo que está no Café Fórum. Gente, bom dia. Vocês estão vendo o principal carro. A Janja Lula da Silva acabou de subir no carro. Ela está ali acenando. Eu acho que não dá para ver. Não sei se eu não consigo aproximar aqui. Mas ela acabou de subir no carro, participando aqui dessa marcha das Margaridas. Eu vou deixar vocês ouvindo a conversa que está vindo do carro, que ela vai conversar com a gente e vou tentar chegar mais perto para reconstruir o Brasil. Super repórter Helenira Vilela, está lá na marcha, ao vivo. Então vocês estão vendo a marcha. Semente germinada, sociedade transformada. Mulher conscientizada, semente germinada, sociedade. Olha, a palavra de ordem: mulher conscientizada, semente transformada, para a sociedade transformada. Então a gente está aqui, vocês podem ver, esse é o carro principal, tá? Esse pai que eu estou mostrando para vocês. E lá para trás, eu vou tentar mostrar, mas não dá para ver, não, viu? É muito grande. A gente tem uma expectativa de 100 a 150 mil pessoas. O carro está aqui, para vocês terem uma ideia, lá no Parque da Cidade. Faz 20 minutos que está aí as últimas pessoas, para quem conhece Brasília. E está ali a em cima do carro. Ela está de calça jeans e camiseta. Não dá para entender muito bem, porque ele ainda fica disputando o som com os cantos e mais o carro de som, mas o clima realmente fantástico. Eu falei que a marcha está passando pela Catedral, mas é o pedacinho onde a Helenira está, né? O cara falou, entre 100 e 150 mil pessoas, deve ter cerca de, ou até mais de 1 quilômetro a marcha. Gente, a marcha das Margaridas desse mês. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera para vocês olharem para mim agora. Que eu tô aqui brigando, vocês sabem. Estão chegando a decidir. Olha, a Brasília está florida. É o querer das Margaridas. Água limpa sem mar. Sede de Olá. Tudo bem? Casa justa pra crescer. Casa justa pra crescer. Eu vou ficar um pouquinho mais longe do carro, pra gente poder conversar um pouquinho. A gente tem uma marcha que está acontecendo agora. O carro principal está em cima da igreja, né? A igreja ali atrás. E aí, assim, ela é muito grande, ela realmente tem, as expectativas eram em torno de 100 a 150 mil pessoas. Uma marcha que hoje tem o lema que é pela reconstrução do metem racismo, metem violência, tem direitos preferenciários, inclusão digital para as mulheres. Lembrando que a Marcha das Margaridas tem homenagem à Margarida. Fala. Bem pertinho da boca, que tá muito barulho. Não dá para entender. Muito barulho. Deixa eu tentar aqui, peraí. Eu vou ficar mais longe, eu mostro para vocês atrás de mim, mas vou ficar mais longe aqui. Tá melhor agora? Vocês conseguem me ouvir melhor? Sim. Que aí eu tô botando o microfone mais perto também, fica melhor. Então, o que eu tava falando, né? Essa marcha aqui acontece, essa é a 7ª edição, se eu não me falha a memória. É uma marcha em homenagem e mulheragem, né? A Margarida Alves, que é uma mulher agricultora que foi assassinada, era sindicalista, inclusive, sindicalista do setor da agricultura, e é uma marcha das mulheres do campo, das águas e das florestas. Essa marcha tem uma expectativa, então, de 100 a 150 mil pessoas, uma marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, em que elas reivindicam direitos básicos, né, como
os direitos a ter previdência, inclusão digital, vida sem racismo e sem sexismo, a possibilidade de viver sem violência, e tem mulheres do Brasil inteiro. Basicamente, a maior parte delas, organizadas pela CONTAG, veio para cá. São mulheres, então, do meio rural, agricultoras, enfim. E tem gente do país inteiro. A gente teve ontem, né, no Parque da Cidade, que é um parque que fica aqui para cima do pavilhão. Só um pouquinho que a Janja vai falar, acho que é legal vocês. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Mulheres, estou muito feliz de estar aqui com vocês na Marcha das Margaridas. Isso aqui está lindo, lindo, lindo. Eu sempre sonhei de estar aqui e hoje eu estou realizando um sonho. A Janja está aqui com vocês. Eu estou muito emocionada e muito feliz, gente. Vamos caminhar. O Brasil voltou. Eu acredito e vocês estão juntos nessa reconstrução com o presidente Lula. Muito obrigada por tudo. Vocês são maravilhosas. Nós, mulheres, somos maravilhosas. É isso aí, nossa. Então, gente, a Janja falou, né, Querida, que era um sonho dela estar aqui na Marcha das Margaridas e falando da importância. Peraí. Muito obrigada, companheira Janja. Ela dizendo que é um sonho da vida dela estar participando da Marcha das Margaridas, que ela sabe que a importância das mulheres agricultoras, então, para a realização da construção do Brasil junto com o presidente Lula. Eu não estou chegando. Então, como eu vinha dizendo, né, eu não sei se deu para ouvir aí a fala da Janja, mas enfim, e aí é um movimento muito importante, porque exatamente ele diz que essas mulheres que constroem, né, e que alimentam o Brasil, porque ao fim e ao cabo a gente sabe que boa parte, enfim, dos alimentos produzidos é produzido pela agricultura familiar, então é por essas pessoas, e aí a gente tem então toda essa mobilização, tá muito grande, tá muito cheio, tem bastante gente, e a gente consegue realmente ter uma marcha muito representativa e muito cheia. Então, Mauro, Rebeca, companheiros e companheiras, eu acho que é isso, né? A marcha vai seguir até o Congresso Nacional. Ontem teve uma audiência no Senado, em uma solenidade, né, no plenário do Senado, uma audiência em homenagem, mulheragem, né, às mulheres margaridas. E hoje também o Lula está previsto que ele vai receber as margaridas para poder receber a carta de reivindicações delas sobre um país reconstruído e sem violência. O país do bem viver, que tem a ver também, obviamente, com a produção agroecológica, com a produção de alimentos saudáveis para todo mundo, para todos e todas, né? Então é isso, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, mas aqui o negócio tá bonito, tá animado e dá para sentir a força das mulheres do Brasil realmente. E por último, só fazer um comentário. Ontem eu estava andando no pavilhão e estava notando que a gente tem uma proporção aqui que deve ser mais ou menos de 10 mulheres para cada homem que está presente aqui. E aí estava imaginando se fosse o contrário, né? Como é que os homens se sentem no meio de tantas mulheres e como é que nós mulheres nos sentiríamos se a gente estivesse no meio de tantos homens. E a diferença absoluta que é viver na relação de violência e de assédio ou viver na relação de cuidado e de... Eu não acho que essencialmente as mulheres são boas e os homens ruins, não é isso. Mas existe, obviamente, uma diferença social. E ontem eu fiquei pensando nisso enquanto andava pelo pavilhão. Nossa repórter enviada especial às 10h30, o Lula vai estar lá na porta do Congresso. Chegou aí. Vou te achar, será? Um beijo, Lili. Obrigado. Você acha que beijo e pelas margaridas, viva todas as margaridas do Brasil. Elenira, espero que ela tenha passado o protetor solar, porque está um sol pelo jeito. Margarida Maria Alves, olha, essa aqui é uma foto rara da Margarida Maria Alves, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
lá de Alagoa Grande, na Paraíba, uma foto bonita dela, lutadora, né? Aqui essa imagem é uma imagem histórica, muito emblemática da Margarida. Há uma grande iconografia no campo e na cidade, né? Relacionada à Margarida, lembra muito assim Frida Kahlo, né? Essa iconografia ao redor dela. Esta frase é uma frase que marcou época, né? É melhor morrer na luta do que morrer de fome. É uma frase da Margarida que passou, e aí a sede do sindicato lá em Alagoa Grande, né, com a foto dela estampada. Da luta não fugiu mesmo. É isso aí. Legal. Emocionante, né, Marilis, Rebeca? Nossa, muito bonito, Mauro. Queria muito estar lá também. Não, muito bonito de ver aí a resistência, a luta das nossas mulheres diariamente, né? Guerridas, prontas para o combate. Isso aí. Sem dúvida, eu aqui assistia às imagens, enfim, eu vi Helenira e pensava que as mulheres estão refundando o país, né? Eu acho que esse projeto de tessitura de uma nova democracia invariavelmente passa pelo protagonismo de mulheres negras, pobres, as mulheres do campo, da floresta, as mulheres da periferia. Elas engendram aí uma nova ordem social que seja mais justa, mais livre, mais solidária, como nós falávamos no início do nosso bate-papo. É isso mesmo. Nelly Germano diz aqui, olha, leia Mulheres Negras, Indígenas e de Todos os Coloridos. Leia Amarilis Costa. E aí, antes da gente entrar aqui com a nossa repórter, né, Mauro, correspondente de Brasília, estava falando sobre a importância, né, da gente acessar a universidade para poder falar tete a tete com essas pessoas que não nos dão espaços, né? Tudo que eu aprendi, aí eu falo muito desse eu aprendi sobre cultura, identidade, história dos escravizados no Brasil, na África, foi por produtores de conteúdo, de sabedoria, que não estavam dentro das escolas, onde eu passei, né? Das escolas tradicionais, enfim. É muito importante para as próximas gerações essa narração dessa história a partir das nossas vozes, das vozes dos corpos marginalizados e excluídos. E agora, Marilis, uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Você está na internet também, uma influenciadora, está lá criando conteúdo e tudo mais. E a gente tem uma vertente que me preocupa, não sei se é assim para você, dessa narrativa, de novo, da favela venceu. Porque hoje em dia a gente tem esse movimento do hip-hop, da música, muito forte, né? O hip-hop hoje, o rap, é um dos estilos mais ouvidos e tocados nas plataformas de streaming. E tem-se essa falsa sensação, na minha opinião, de que a favela venceu porque um ou outro MC ascendeu aí socialmente. Como que você vê essa questão e quais problemáticas essa narrativa traz para dentro dos territórios periféricos? Olha, que pergunta importantíssima, Rebeca. O capital, ele permeia todas as relações sociais, e o capitalismo, ele disputa a narrativa também através da arte, né? É importante pensar que nós tivemos ali em meados de 2015, meados de 2016, por exemplo, o movimento dos rolezinhos, né? Que, inclusive, eu tenho um artigo que chama Rolezinho, Raça e Classe, que é justamente um movimento em que a juventude negra adentra os shoppings e é expulsa, mas adentra os shoppings justamente disputando o lugar do consumo, disputando o tênis caro, o uísque e assim sucessivamente. Nesse sentido, pensar que o funk, o trap, que é essa nova vertente do rap, e o hip hop, eles também permeiam essa realidade social, é pensar justamente que o capital, ele disputa a narrativa, inclusive para cooptar a nossa juventude, né? Que essa lógica do consumo, a lógica de valer o quanto pesamos ou o que temos, também ela intensifica a disputa que culmina na letalidade policial. A gente sabe que a realidade da juventude negra e da juventude periférica não é a realidade da ostentação, não é a realidade do consumo desenfreado, mas a realidade que é imposta e apresentada como case de sucesso para essa juventude, permeia e intensifica as relações de violência. Obviamente, a favela não venceu, ouso dizer que, inclusive, nem alguns favelados venceram, justamente porque, num país onde o racismo tem dimensões estruturais, institucionais e interpessoais, não há pessoa negra que vença. Ainda aqueles que
que ascendem e conseguem acessar e disputar algum espaço do ponto de vista de remuneração, de bens, nós não detemos a propriedade privada dos meios de produção, nós, enquanto povo, somos fustigados, vilipendiados e mortos todos os dias, e não existe fiel da balança que equacione as relações sociais de pessoas negras e brancos que passem pelo capitalismo, que passe pela aquisição de valores, que passe pela lógica do consumo. O consumo ele não é o fiel da balança das relações raciais, nem nunca será. Pior, o consumo ele intensifica as diferenças abissais entre pessoas negras e pessoas brancas e dá mais intensidade à violência racial que nós vivemos. Então, obviamente, eu não demonizo ou criminalizo a lógica da produção intelectual e cultural que é feita pela juventude atual, no hip hop, no trap, no funk. Muito pelo contrário, eles são um registro histórico do comportamento social. Essas obras culturais são um registro do tempo e espaço que vivemos e do pensamento, da construção da lógica da juventude atual. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa disputar a narrativa, né? Então, se por um lado nós temos aí o funk ostentação, que é produzido, inclusive, agora por jovens brancos de classe média, que adentram, né, esse espaço, exploram esse nicho cultural, nós temos também o MC Hariel, nós ainda temos Racionais, nós temos Djonga, nós temos Rincon Sapiência, nós temos aí lideranças e vozes que são muito importantes justamente para disputar a narrativa que coopta a juventude negra e, sem dúvida alguma, influencia diretamente no tombamento desses corpos. Isso. Olha, eu estou muito feliz e emocionada com essa conversa aqui. Para mim é uma honra e é muito gratificante ter esse espaço aqui, né? São muitas pessoas que nos assistem e trazer esses temas para mim é muito importante para a carreira. Estou muito feliz de te entrevistar porque você está nesse lugar de especialista, de sabedora, né, de produtora de conteúdo, e ver pessoas negras nessas posições é um avanço muito grande. A gente sabe da luta que é para nós acessar a universidade, concluir uma universidade, seja ela pública ou privada, são inúmeras barreiras, e trazer esse tema aqui evidencia e faz ecoar as vozes, né? A gente não dá voz para ninguém, porque todo mundo tem a sua, mas a gente usa esse espaço aqui para ecoar essas vozes, e você, sem dúvida, é um grande presente para a gente aqui no nosso Fórum Café, né, Mauro? Nossa, e eu choro mesmo, tá, gente? Eu sou chorona, vocês já não, são dois chorões aqui, dois chorões, né, Rebeca? Não, é para chorar mesmo. Deixa eu ler o comentário aqui só da Sandra. Ela diz: estou apaixonada pelo papo de vocês duas, quero ler o livro, pois desconheci o termo corpos matáveis, só implícito. Dedutivei das atuações policiais e agora, finalmente, na academia. E como que as pessoas fazem, então, Marilis, para adquirir o livro, para ler e entrar em contato com você? Bom, contato comigo, as pessoas conseguem através do @CostaMarilis no Instagram e também no LinkedIn, mas no LinkedIn eu apareço de forma bem mais esporádica, então no Instagram é mais fácil de me achar. O livro vocês encontram no site da Rede Liberdade, redeliberdade.org.br, está lá, gratuito, com acesso público. Nós também lançamos, no mesmo dia 11, o documentário Fora da Festa, que fala justamente sobre a erosão democrática, a luta por direitos humanos. Tem um ponto que vai trazer, inclusive, a questão do luto das vítimas de violência, da letalidade policial. Está lá no YouTube, no nosso recente canal da Rede Liberdade. Então, por favor, se inscrevam, estejam lá conosco, assistam o documentário, porque em breve, inclusive, provavelmente, alguns teasers do lançamento do livro, do evento, da fala das pessoas que ali estiveram, vai entrar para o nosso canal. Então, estejam conosco também nesse veículo. E o que eu queria dizer, Rebeca, para além dos meus contatos de como achar a Rede Liberdade, é que eu estou muito emocionada em conversar contigo no dia de hoje. Eu acho que hoje você foi a minha sankofa, porque a gente fala, né, que sankofa é aquele pássaro que fica com o dorso, né, com a cabeça virada para trás, porque é importante a gente
redescobrir, olhar para o passado para avançar para o futuro. E hoje você fez Sankofa comigo, Rebeca. Você trouxe Preta e Acadêmica, você fez com que eu tivesse a oportunidade de festejar esse momento da minha história, de renovar os votos, não só com a militância, mas com essa trajetória que a gente tem na academia, né? Que nem sempre é de delícias, na verdade, na maioria das vezes é de dores, mas eu estou tão feliz em saber que você está concluindo a sua graduação, que você está em fase de terminar o TCC, que de alguma forma eu influenciei a sua vida através do Preta. Então, conte comigo e eu gostaria sinceramente de te agradecer, porque você começou essa entrevista me lembrando por que eu cheguei aqui, me lembrando quem era a Marilis lá em 2013, 2014, e aí eu fiquei muito orgulhosa em saber que talvez aquela pessoa que achava que não tinha espaço na academia, que achava que não tinha espaço no mercado de trabalho, hoje é diretora executiva de uma organização com a envergadura da Rede Liberdade, produz epistemologia negra e publica livros. Então, obrigada por permitir que eu faça as pazes comigo. Para mim foi uma honra ser entrevistada por você. Maravilhoso. E aquele ditado, a máxima, quando uma mulher negra se movimenta, todas as mulheres da sociedade se movimentam junto com ela, e que a gente continue construindo essas pontes, essas amarras que nos unem por um Brasil melhor, mais justo, mais igualitário e sem mortes para as nossas crianças e adolescentes, né? Axé. Enfim, obrigada demais pela sua participação. Volte sempre que quiser, que tiver novidade, porque é uma honra te receber. Da mesma forma. É para vocês duas, nossa, até sair da sala para ficar aqui emocionado no meu cantinho, deixar vocês duas aí nessa conversa, que foi uma conversa das duas. Olha, coloquei várias vezes, estou colocando mais uma vez nesse instante, no chat. Então, se você está acompanhando pelo chat, ou se você está vendo gravado, pode ir pegar, tá no chat na conversa de agora, o link para o livro. Então, tá aí o link. Como a Marilis falou, o livro é gratuito. É só baixar e ler. A Marilis, sua linda, a Rebeca, sua linda. E olha, que especial, né? No dia da Marcha das Margaridas. Muito legal. Tudo converge, tudo converge. Gostei demais de te conhecer, a Marilis. Realmente que muito... honra. Para nós foi uma grande honra essa conversa. Né? Fomos construindo com a Miriam, sua assessora aqui em Brasília, né? Ou assessora da rede, aqui em Brasília, ela foi muito delicada também com a gente. Obrigado demais, né, Rebeca? Adoramos, né? Um beijo. Demais. Um beijo. Axé, paz e bem. Axé.